Olá amigos, tudo bem com vocês? Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Voltei com novos argumentos. Acordei hoje cedo, terça-feira, 12 de abril, lembrando, amanhã 13 de abril, eu vou completar mais um ano, no dia 13 de abril. Já estou desde já agradecendo as pessoas que já estão preparadas para me parabenizar. Mas hoje, 12 de abril, logo cedo, quando eu acordo, eu vou logo no YouTube para ver as novidades. Hoje também entrou um vídeo meu. Mas eu deparei com esse vídeo sensacional do canal Teologia Reversa, do meu amigo Antônio Miranda, que fez esse vídeo conjunto com o Jason Ferrer, que está ali com ele no Rio de Janeiro, entendeu? E eles fizeram uma matéria na rua, eu achei muito interessante para fazer um argumento aqui, entendeu? Que eles entrevistaram um rapaz, um religioso, e eu falei, eu tenho que falar alguma coisa sobre essa matéria, sobre essa entrevista. Claro que eu não vou falar sobre o vídeo inteiro, mas só esse início já é suficiente para mim trazer o meu argumento aqui para vocês. Aí, o Antônio Miranda, um abraço ao Antônio Miranda, um abraço ao Jason, desejo paz, alegria, harmonia. Então vamos ouvir, eu vou dar o play, preste atenção, olha o que está escrito aqui no tema. Perguntando para as pessoas o que elas acham do conteúdo da Bíblia sem elas saberem. Sensacional esse trabalho. É por isso que os meninos apanham muito aí na internet por alguns invejosos, né? Porque eles fazem um trabalho de enfrentamento direto. Parabéns. Então, eu vou dar o play. E depois eu vou fazer um argumento aqui. Olha o que esse rapaz falou depois que os meninos apresentaram a Bíblia e falaram do texto que eles indagaram ali na rua, que a princípio o rapaz, o religioso, discordou com o uso do livro, mas quando ele soube que era a Bíblia, aí ele fez o malabarismo que todos fazem, porque isso é mental, isso é realmente muito sério, isso é um absurdo. É difícil, vai ser difícil tirar da mente desse pessoal esse engano, porque sempre vai ter a desculpa para tentar defender algo que não tem nenhum sentido. E eu tenho um argumento aqui sensacional para falar sobre o que ele falou. O absurdo que está escrito e o absurdo que ele falou. Por isso que eu digo, temos que pesquisar, temos que buscar informações para não ficar enganados. Eu era assim igualmente ele, eu pensava do jeito dele, eu ia fazer o mesmo malabarismo. Só que quando eu fui buscar informação e fui entender dentro de um contexto natural, é que eu fui entender que não tem nada a ver com a verdade. Vamos para frente. Estou aqui no centro de Rio das Ostras para fazer mais um super vídeo aqui para vocês, mais uma vez nas ruas, né? A ideia aí do nosso grande amigo Jason Ferrer, que por sinal está aqui comigo. Opa! Aqui, ó. Aí pessoal, tudo bem? Fazendo uma grande participação especial aqui, aproveitando que ele veio visitar Rio das Ostras, visitar aqui a minha casa, e a gente está aproveitando para fazer uma série de vídeos perguntando nas ruas, né, Jason? Essa ideia brilhante aí que você teve de abordar as pessoas e falar sobre o que? Sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. Isso daí. A gente vai perguntar para as pessoas sobre incesto. E um livro que está circulando por aí que concorda que um pai ele tenha relações sexuais com suas duas filhas virgens. Então perguntar qual é o conceito, qual é a valorização, o que as pessoas acham desse livro. Quando elas falarem, a gente mostra a Bíblia e vê a reação delas. Você quer ver isso e muito mais? Então vamos embora pro vídeo. Bora. Valeu! Bom, eu estou aqui diante de quem?
Giovanni. Giovanni, muito obrigado pela sua presença, tá bom? Você consegue só a sua imagem lá pro nosso canal? Sim, sim. Obrigado. Giovanni, nós temos um livro que está causando um rebuliço no Brasil completo. Esse livro, ele deixa bem claro, tá? Um pai que ele tem relações sexuais com as suas duas filhas e engravida essas duas filhas e tomando álcool ainda. E esse livro diz que esse cara era completamente justo e completamente bom. E o Congresso leu esse livro, justificou esse livro e disse que esse livro deveria sim fazer parte e ser defendido, inclusive pela Constituição. Qual é a tua opinião? A minha opinião é a contrária, com certeza, né? É uma prática de incesto, né? E então, ainda mais a gente com os valores cristãos, então é uma coisa que a gente naturalmente não vou concordar, né? Não sei qual livro que se trata, não estou informado em relação a isso, mas respondendo unicamente a sua pergunta, a resposta natural seria de discordar mesmo. Eu entendo que você é um cara bem racional pelas suas palavras. Você é um cara que tem um bom e excelente senso e um crítico muito bom. Isso é legal. Eu vou te mostrar o livro e você me diz mais ou menos o que você acha, tá bom? Tá. Esse livro aqui, ó. O livro é esse aqui. Esse livro eu conheço bem, graças a Deus. Conhece bem? Já começa a Sim. Presta atenção. Aonde que está essa passagem aí nesse livro? Sobre O que eu acabei de te falar. que não pode... Não, que o homem que Teve relações sexuais com as suas duas filhas virgens e as engravidou. Você sabe onde é que isso está escrito? Não. Gênesis, capítulo 19, versículo 27. A gente começa a dar um nó. Ló. Entendeu, gente? Ele era um homem justo, ele foi livre de Sodoma e Gomorra simplesmente porque ele era justo e ele tomou álcool e engravidou propositadamente as suas duas filhas e foi pai delas e avô dos filhos delas. Cadê você pode ler o texto? Pois não. Aqui, ó. E Abraão levantou-se naquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina. E viu, eis que a fumaça da terra subia, como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Veis aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, demos-lhes a beber vinho também essa noite, e então entra tu e deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai também naquela noite, e levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. E aí? E aí que o texto é bem claro, né? Eu não sei se vocês sabem, mas no Velho Testamento existem textos normativos e existem textos narrativos. E aí é um texto que está narrando uma atitude que partiu das duas filhas. E ali o próprio texto que ele acabou de ler diz que ele não percebeu quando ela se deitou com ele, nem quando ela levantou com ele. Ali está narrando um fato de uma atitude que partiu das duas filhas. Não está falando em momento nenhum ali que Deus aprova isso, entendeu? E não está falando... Deus sabia que ia acontecer isso? Claro, Deus sabe de todas as coisas, né? Por que você acha que ele sabia que a mulher de Ló olharia para trás e somente porque ela olhou para trás ela foi transformada numa estátua de sal? E por que Deus não fez nada? Com as duas filhas ou com ele mesmo? Tem muita coisa que acontece na terra
Se esse carro, Deus sabe se esse carro vai chegar ali na frente, ele vai bater ou não. Se Deus impedir que aquele carro bata ali na frente, para ele ser justo, ele vai ter que impedir todos os acidentes no mundo. Uma coisa só para eu concluir minha participação no seu canal. A sua pergunta foi tendenciosa. Você não quis me mostrar o livro que você se referia antes, entendeu? Mas você acha que isso é um agravo? Se eu te mostrasse antes ou depois, você mudaria de decisão? Se você me mostrasse o livro antes, eu ia entender o contexto da sua pergunta. Mas você entendeu agora? Uma abordagem muito vaga. Mas você entendeu agora? De qualquer forma, o texto que você leu não entra dentro do sentido da pergunta que você fez. Porque você falou na sua pergunta o Congresso que o pai, que a afirmação do Congresso é que o pai sabia o que estava fazendo. E o texto ali fala claramente que ele não percebeu quando ela se deitou e quando ela se levantou. Giovanni, nós temos um livro que está causando um rebuliço no Brasil completo. Pronto. Preste atenção no absurdo que esse cidadão fala. Eu vou dizer, por exemplo, eu vou culpar ele? Não. Porque isso é uma alienação de muito tempo. Isso é o que eu fiz aqui. Bom, forma figurada, ó. Peguei 3 cebolas, é um malabarismo que eles fazem sempre para tentar justificar que a Bíblia tá certa. E que o cristianismo e que a religião tá certa. Quando o Jason fez a pergunta para ele, a princípio, o estado de consciência dele entrou no que é normal, natural, e disse, claro, que eu não vou concordar com isso. Só que nem passava pela mente dele que era a Bíblia. Quando o Jason Ferrer fala que é a Bíblia, ele pediu para ler o texto todo. Porque enquanto o Antônio Miranda leu o texto, a mente dele ficou, para ver o que ele ia falar, para defender a Bíblia, o conto do seu vigário, e tentar fazer aquele malabarismo, né? O famoso malabarismo, que todos eles fazem. E todos eles fazem. Então preste bem atenção. Ele quis dizer que a Bíblia está certa, que aquilo ali não tem nada a ver com o que o Geiso falou, nem com o que o Antônio Miranda falou, porque, segundo ele, Blor não percebeu porque que ele se deitou com as 2 filhas, não percebeu que ele não sabia de nada. Esse texto, essa história é uma das histórias mais deslavadas da Bíblia, uma das histórias mais absurdas. Primeiro, isso nunca aconteceu, deixando bem claro. Isso é uma mitologia deste livro, é uma história, um conto. Mas digamos que tivesse acontecido. Presta atenção, religioso, porque vocês vão fazer de tudo para tentar justificar uma coisa que não tem nenhum sentido. Primeiro, quando Ló sai de Sodoma e de Gomorra com as 2 filhas e a esposa, o texto, a história, já vai deixar bem claro ao cachorro. O cachorro endemoniado. Quando Ló saiu com as suas 2 filhas e sua esposa, a história toda por completa, que eu não vou falar da história por completa, mas o início da história é esse. A mulher de Ló virou uma estátua de sal só porque olhou para trás. Somente isso. Somente isso. Mas o Deus onisciente já sabia que as 2 filhas iam fazer pior que a mulher de Ló. Muito pior. Só que essa história desse incesto, que as 2 filhas se deitaram com Ló e se engravidaram de Ló, não tem nenhum sentido. Porque se realmente isso aconteceu, Ló é totalmente culpado. E eu vou dizer por quê. Possa ser que deram vinho a Ló e Ló ficou esperto. Pronto, agora a coisa vai pegar. Só que eu queria fazer pergunta para esse rapaz, se caso, quem sabe um dia ele possa assistir esse vídeo meu, ou qualquer religioso, se já pesquisaram sobre o funcionamento do corpo masculino quando está em relação sexual. A relação sexual, presta atenção, o homem, o ser humano, o homem,
na sua relação, para ele ejacular, é o processo de ejaculação, para que isso chegue até o ventre da mulher, o sêmen do homem. O homem, para ejacular, ele tem que mentalizar. Todos nós que temos experiências de vida, eu tenho 2 filhos, sabemos disso. Só que não sabe disso é criança. Mas sabemos disso, que você, para ejacular, você tem que mentalizar. Você tem que colocar na mente, você tem que pensar naquilo. Isso é normal, isso é natural. Isso está na anatomia humana. A mulher não precisa, para engravidar, ela não precisa mentalizar. É diferente, porque ela que recebe o sêmen no seu ventre masculino. Isso já aconteceu, a gente sabe que muitas mulheres, sem mentalizar nada disso, já conseguiram engravidar, sim, até por estupro, algumas coisas, mas o homem não. O homem, ele precisa se concentrar, é uma concentração, o sexo trabalha em cima de uma concentração. Então, por que logo engravidou as 2 filhas, sem saber? Aí, a pergunta que eu faço para um cidadão desse, qualquer religioso que venha contender sobre esse texto, sobre essa história de Ló, é o seguinte: você consegue ejacular apenas com um toque, sem saber quem te tocou, como te tocou? Essa é a pergunta. Ou você não conhece nada do corpo humano, ou você nunca pesquisou. Eu não preciso ser médico para conhecer sobre os funcionamentos do corpo humano. Basta pesquisar, basta buscar, mas vocês não. Então, se isso aconteceu, Ló também foi culpado, tanto quanto as 2 filhas. Então não tem sentido, então isso é um absurdo. Mas só que o religioso não, ele vai fazer o malabarismo para tentar defender um livro que hoje já está sendo desmascarado em todo mundo, no mundo inteiro. E ele vai fazer isso o tempo todo, malabarismo, de uma forma figurada. Vocês entenderam? Então, parabéns ao Antônio Miranda, parabéns ao Jason Ferrer por esse trabalho sensacional. Eu quero falar o seguinte no final desse vídeo, que sempre eu estarei do lado de vocês dois. Eu vejo o esforço que vocês têm para trazer este conteúdo. Mesmo eu vendo algumas postagens na internet de algumas pessoas tentando intimidar vocês. E eu acho isso um absurdo, infelizmente, porque vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. Eu não vejo em momento nenhum vocês fazerem vídeos falando mal de ninguém na internet. Mas o trabalho que vocês estão fazendo é esse trabalho, e isso está incomodando pessoas. Porque é isso realmente que clareia a mente daqueles que ainda estão em dúvida sobre a religião. E da agora para frente, não vai ser fácil, mas as pessoas vão começar se libertando, as inteligentes que usam suas inteligências. Porque todas essas pessoas são inteligentes, mas poucas pessoas usam sua inteligência de uma forma racional. Então, esse tipo de entrevista, de abordagem aí, pode ajudar até uma pessoa dessa a parar para refletir um absurdo que ela acredita e que ela vem acreditando de muito tempo. Você vê que mentalmente essas pessoas sabem que isso não tem sentido, não pode realmente aprovar uma coisa, achar que é certo uma coisa em que um pai tem relação sexual com 2 filhas virgens e está escrito em um livro. Tá entendendo? E muitos outros absurdos na Bíblia, que eles vão fazer o malabarismo o tempo todo para tentar achar que a Bíblia está certa, é época, é isso, é aquilo, mas porque naquele tempo era assim, nunca teve um tempo diferente de outro. A diferença é só tecnológica, modernização, que vai mudando, entendeu? Mas sempre ser humano, sempre foi ser humano, tinha que ser respeitado, tinha que ser cuidado, entendeu? Tinha que ter integridade física, tanto
crianças, mulheres, adolescentes, jovens, senhores e senhoras. Então é um absurdo, num tempo moderno, em pleno século XXI, 2022 daqui para frente, depois de uma pandemia dessa que fez um arraso neste mundo, neste planeta, e pessoas ainda estarem atrofiadas mentalmente sobre as realidades da vida com um livro que já foi totalmente desmascarado. E só fica na religião quem de fato não querer usar sua inteligência e for uma pessoa medrosa, que tem medo de encarar a realidade do dia a dia. Foram essas palavras, através desse vídeo maravilhoso dos dois jovens, o Antônio Miranda e o Jason Ferreira, meus amigos. Eu tenho o prazer sempre de fazer vídeos aqui mencionando esses dois e trazendo algumas matérias, porque são boas essas matérias, e é também para reforçar o trabalho deles e também para ajudar a libertar mais pessoas. Quem sabe tem alguém que assiste o meu canal e não assiste o Antônio Miranda e não assiste o Jason Ferreira, como também tem uns que assistem o Jason Ferreira e o Antônio Miranda e não assistem o meu canal, mas assim as pessoas vão tendo informação, vão entendendo que a religião é uma mentira. E quem está com a Bíblia na mão está totalmente, redondamente enganado sobre a realidade da vida e fica fazendo, para finalizar o vídeo, isso aqui, ó, malabarismo, ó, malabarismo, entendeu? E você vai fazendo malabarismo e as coisas totalmente diferentes do que é certo. Um abraço, fiquem na paz. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Eu fui, mas volto. E eu volto com novos argumentos. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade.